Com a negativa oficializada do IOF, o desgaste do Haddad chega ao ápice e evidencia o enfraquecimento da base do governo. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Isso já era uma tragédia meio anunciada, né? A gente já falou aqui do IOF outras vezes, já falou que ia ter a negativa, aí quando saiu teve todo aquele reboliço, o Hugo Mota falou, olha, você tem 10 dias aí pra apresentar alguma coisa, aí foi e não foi, teve 2, etc e tal, e a gente tem a negativa já por parte do Legislativo, o que, pela movimentação rápida, né, entre Hugo Mota e Alcolumbre, isso é mais um capítulo dessa novela executivo-legislativo, né? Com a questão, o foco principal nas emendas parlamentares, sobretudo com o grande vilão, talvez, não seja nem talvez o Haddad, é que o Haddad que tá levando a cabeça porque ele é o ministro, porque ele propôs tal, mas de verdade o grande confronto é na realidade contra o Dino, né? Uma desarticulação do Dino com o Poder Executivo. Não, e assim, não faltou aviso que isso seria um grande tiro no pé do Haddad, né? O cara tava quieto, ele tava propondo outras coisas, a isenção do imposto de renda tinha sido uma boa ideia, e ele fez isso, e mostra que ele não tem preparo nenhum para lidar com a nova dinâmica econômica. Nós falamos disso no último episódio, como muda a dinâmica econômica no Brasil, e a gente não tá falando nem, eu não estou falando nem de mundo do trabalho aqui, formalidade e informalidade, estou falando de financiarização. Ele não entendeu nada do que aconteceu nos últimos 30 anos, parece. E aí acho que foi das decisões mais insensatas de se tomar. Era um cenário muito desfavorável no momento. Foi muito mal articulada, sem argumento, ou com um argumento muito fraco, eu quero fechar minhas contas. E para isso você tem que brigar com a Faria Lima. E aí foi o que ruiu, porque a partir daí vetaram o IOF em tempo recorde, já postergaram a discussão da isenção do imposto de renda e pretendem votar a anistia para daqui a pouco. E aí, para piorar, o PT decide judicializar a decisão. Ou seja, foi por água abaixo. Eu não sei se é mais um novo capítulo, esse é o novo capítulo. O PT conseguiu, em 2 meses, destruir o que estavam propondo. Estou sendo um pouco alarmista aqui, mas foi uma ideia tão descabida de noção de dinâmica econômica que a gente já não tem mais eu não tenho mais perspectiva nenhuma do que vai acontecer no futuro, o que o Haddad vai propor. O Haddad não tem condição de propor alguma coisa agora. Eu ultrapasso isso até pro resto do governo, tá? Sem dúvida. Eu não tô vendo realmente como o governo pode destravar essa disputa com o legislativo. E até quando você coloca, judicializou a disputa, puxa, aí você jogou pro outro poder, que é justamente o que está sendo discutido. Que é justamente o maior problema, né? Que é justamente o problema. O legislativo está questionando de verdade essa interferência do judiciário. Então, você demonstrou fraqueza, assim. Até porque eu vi, até saiu, não, o Lula tá pensando, e não era nem o PT, era o Lula ou o governo. O Lula estava pensando em vetar os aumentos de aposentadoria, os aumentos de etc. aí de deputados e tal. Como uma resposta, como você me dá aqui que eu te dou ali. Mas aí já não se falou mais nada, tal. Então talvez nem sequer tenha essa resposta. Eu tenho a impressão, quando a gente tá pensando na pauta essa semana, assim, o mês foi muito ruim pro governo mesmo, o governo teve muitas derrotas aí em nível dessa relação com o executivo e com o legislativo, que me leva a crer que o PT também já talvez tenha até abandonado uma tentativa de um contato institucional mais solidificado. A gente falou isso na nomeação da Glaze, que eu acho que até tem um trabalho muito melhor na Secretaria de Relações Institucionais do que o Padilha. A gente também conclui isso ao longo do programa, onde a gente falou dessa troca ministerial, né? Eu acho que ela conseguiu manter um nível de articulação e diálogo um pouco mais constante, até pela proximidade que ela tem com o Hugo Mota. Mas assim, acho natural que o Congresso entenda o enfraquecimento na popularidade do governo e aproveite para demandar um protagonismo maior na participação orçamentária, justamente no momento em que as emendas parlamentares têm sido questionadas judicialmente. Isso é uma questão que o Dino já tem tocado há alguns meses e já tem levado a conflitos entre os poderes, né? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que o Haddad, e isso é uma coisa que eu volto a repetir, ele é muito desassistido dentro do governo. Eu acho que o programa econômico do Haddad é sempre construído nas sobras, porque o PT não é de fato comprometido com um ajuste fiscal mais amplo. O PT parece muito mais interessado em fazer uma política econômica arroz com feijão, sabe? Vamos, tira daqui, põe dali e vamos tentar tocar os 4 anos dessa forma, até porque o Lula também entende que parte da sua popularidade nos seus 2 primeiros mandatos se deveu muito ao aumento de crédito e consumo. Então não acho que seja uma coisa que ele gostaria de diminuir nesse momento. E o Haddad entende
delicadeza do momento do ponto de vista fiscal, então a política é construída nessa tentativa de composição de dois interesses antagônicos, e aí a gente vê um Congresso, e a gente mencionou isso no programa anterior, quando a gente estava falando da questão do aumento do número de deputados, um Congresso que também é falsamente fiscalista, né? O Congresso é fiscalista com o orçamento do Executivo, né? É isso. O Congresso quer que o Executivo gaste menos e arrecade menos, mas quer que ele, Congresso, gaste mais e tenha mais meios de participar do orçamento. E assim, se esse é o conflito que está dado, e ele está materializado até nesse aumento de número de deputados que a gente tocou no programa anterior, eu acho que o PT já entende esse momento como um momento eleitoral. Quer dizer, nós já abandonamos qualquer tentativa de construir uma institucionalidade, nós vamos focar em 2026 e tentar rearticular nossas bases em termos mais energizados. Quer dizer, não, o PT tem batido e intensificado a questão do programa do Haddad como um programa de justiça social. E eu acho que isso é uma coisa que o PT vai tentar vender como uma bandeira, tanto se ele conseguir viabilizar, quanto não, de que o partido está comprometido com uma proposta de justiça social e que o Congresso não, que o Congresso quer manter privilégios do funcionalismo público, privilégios super ricos, enfim. O PT já está começando a construir um discurso que tente mobilizar o seu eleitor, entendendo que 2026 vai ser muito complicado e que já que ele não vai conseguir um grande momento de institucionalização com o legislativo, é o que sobra para o partido disputar 2026 com alguma competitividade. Né? Me parece uma roda que se retroalimenta, né? Porque a fragilidade do executivo vai aumentando as possibilidades de avanço do legislativo em cima dessas questões. Né? Sem dúvida. Por sua vez, também a fragilidade do executivo é alimentada por esse avanço do legislativo e assim. E até pouco tempo atrás ele tinha uma articulação melhor com o Congresso. Isso, inclusive, foi um dos pontos de discordância. Ele elogiou o Arthur Lira, né? E mantinha um bom diálogo com o Arthur Mantinha Lira. um bom. E época, o Mota, que parecia alguém que estava mais disposto a dialogar com o PT, ele não conseguiu manter, né? Mas assim, talvez o Mota tenha sido muito pressionado internamente. Eu tenho essa percepção. Eu acho que ele foi percebido como muito governista nos primeiros meses dele como presidente da casa. E é quase como se agora ele quisesse contrapor essa imagem inicial, assim, falar, não, eu também estou aqui representando os interesses dos legislativos, de uma oposição, e esse diálogo vai se ruindo, assim. É complicado, o governo está numa situação muito difícil, porque é o que a gente já falou várias vezes, o Lula venceu sendo minoria, tanto do ponto de vista do legislativo, quanto do ponto de vista popular. Eu acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa qualitativa em relação à opinião dos brasileiros, de como deveria ser o governo, ele está distante do que o Lula entende do que tem que ser o governo. Mas ele vence porque ele é uma figura muito popular e parte das pautas que o tornaram uma figura muito carismática do ponto de vista político, ainda tem uma certa reverberação, principalmente com eleitores mais desassistidos do ponto de vista social e econômico. Mas é muito difícil você imaginar um partido de esquerda conseguindo pautar um governo de esquerda nesse contexto. E eu acho que essa é a grande encruzilhada do PT. Ele quer ter um programa que não é aprovado. E aí você fica o tempo inteiro correndo atrás do próprio rabo. Não, essa questão de controle do IOF, aumento do IOF, controle do câmbio, isso foi uma coisa que rolou no kirchnerismo, né? Tanto Néstor e Cristina, não lembro qual, mas começa com uma taxa e vai aumentando. E era o kirchnerismo, em maioria na Argentina, conseguiu dissolver. Como que um governo aqui em minoria vai conseguir implantar um negócio desse, né? E seguindo o pior exemplo possível de economia na América do Sul. Peguei aqui um gráfico interessante no G1 aqui, como os partidos votaram e etc e tal. Na Câmara Baixa, né, nos deputados, o PL, claro, votou maciçamente contrário, mas se deu a derrota de verdade pelo União Brasil e pelo PP. Dois partidos, na teoria, na base do governo. Aí republicanos também votaram contra, o MDB completamente contra. Aí, interessante, o PSD ficou meio a meio, não tiveram votos contrários, mas tiveram muitas ausências, muitas abstenções. O PSB, partido da base, também ficou meio a meio, mas com maioria votando para derrubar o IOF, ficando só da base de verdade que votou contra, PSOL e o PCdoB. Até o PDT, inclusive o PDT também votou maciçamente favorável. Então assim, partidos que deveriam fazer a base do governo, completamente contrários. E fazendo jus aqui, o PV também, tá? O PV também estava com o governo. Sim, é que é federação, né? Assim, o PCdoB, o PV, o PT eu entendo, mas o PSOL eu acho que ele veio meio alavancado pelo Boulos, né? O Boulos ele muda um pouco a dinâmica do PSOL, ele é o grande governista, né, do PSOL, pró-Lula total. E é o que vai levar ao fim do PSOL, viu? Sim. O pessoal vai se desfazer, a galera vai voltar pro PT e outros vão para outros partidos mais dissidentes. Isso vai acontecer. E essa semana teve um grande escândalo do PSOL, né? Essa polêmica com a Erika Hilton,
que começou com a coisa do show da Beyoncé e terminou na coisa da maquiagem, que fala que é fake news, mas aí um outro assessor fala, não, é verdade isso. Então, E a gente puta, vê, a gente tá entrando um pouco no pessoal aí, né? São duas lideranças que não casam exatamente, né? Que ainda que o Boulos tenha uma projeção muito grande em eleitores interessados mais em pautas identitárias e assim por diante, não é exatamente o foco do Boulos, né? O Boulos, Não. ele tenta ser um cara dos movimentos sociais mais ativos e MST, Esquerda aquela coisa. clássica, né? Claro, Esquerda não é, clássica. ainda que ele tenha capilaridade com esse público, mas não é O exatamente. que ele gostaria de atingir, né? Ele atinge esse cara, ele atinge o eleitor da Erika Hilton, mas ele... assim, é Eu isso, acho que a grande diferença, para ficar em termos americanos, é que o Boulos é o pessoal Millennium e a Erika é o pessoal Gen Z, sabe? Total, É só a idade, eu total, acho. total, total. Eu acho que o Boulos faz mais sucesso com um cara que mora em Pinheiros, sabe? Casado, união estável, há 2 anos. E a Erika ainda é faz isso. sucesso com o eleitor do pessoal que mora com os pais. Gente que de diva pop, né? Que essa foi a Diva grande treta Foi a aí grande da treta, é exato. verdade. essa Agora semana. você lê, o Boulos é isso, ele tenta sair ali da bolha, mas ele não consegue, ele se perde na baldeação da linha vermelha com a amarela, né? Tentando sair de Santa Cecília e ir pra Fradique, ele se perde ali no meio E vamos lembrar que o Boulos, assim, ainda que ele tenha esses eleitores mais jovem, mais geração Z, mais identitário, etc e tal, ele no final do dia, ele é um pai de família, Sim, de uma família rica, tradicional em então São assim, Paulo. dentro do que se espera, né, do local de fala e tal, essas questões muito caças a eleitores mais identitários, ele perde para Erika Hilton, né? sim, sem dúvida. A Erika Hilton é uma pessoa com novos ideais, de fato, assim, uma pessoa de rupturas, que é muito uma coisa mais do PSOL, Mas né? aí eu acho uma sacanagem do partido também em cima do Boulos, viu? Porque a Erika Hilton, ela é uma figura, ela ainda não se provou politicamente. Ela pode ser uma figura de moda também, assim, não fazendo um trocadilho com a profissão dela. Mas tipo, pô, agora ela ganha uma projeção, Sim. bababá, mas que politicamente não tem uma força. É, E aí eles já botaram pautas muito fortes nela. Como, por exemplo, a questão do 6 por 1, 2 por 1. que aqui eu não vou ficar entrando nos méritos se é possível ou não, se isso, aquilo ou não. Mas assim, não vai ser o PSOL que vai conseguir articular qualquer coisa, né? Muito menos uma deputada de primeira viagem que todas as questões do mundo. E já articulando também, acho que o partidos de gente muito jovem acaba ficando com seus sectos muito em redes sociais, né? Total. E aí a Erika Hilton também falou, ah, não, será que ela vai ser a presidenciável ou senadora, ela queria ser senadora. senadora pelo PSOL? Não, né? Não. Você acabou de chegar, né? Se eu sou o Boulos, eu ia estar pé da vida, pô. Ele tá aí, é Calma aí, né? verdade. A gente fica tanto querendo criticar o Bo, mas a Erika Hilton, enfim, aquela coisa do Oruan também. A esquerda tá batendo muita cabeça, sabe? É aquela coisa que nós falamos há alguns programas atrás. Vamos apoiar a Marina Silva com a redução da emissão de CO2 e parar de explorar a foz da Amazônia? Ou nós vamos pensar no desenvolvimentismo, Sim. em rasgar o Brasil, como dizia a Simone Tebet, né? O Brasil, a esquerda, e colocando, não sei como eu coloquei a Simone Tebet aqui nesse meio de esquerda, mas como a esquerda ali não consegue criar um diálogo, né? A esquerda não tem um horizonte de futuro homogêneo. Pode ser qualquer Exato. um, dependendo de quem você conversar, e como o programa virou um programa sobre o pessoal, no final das contas, eu acho que o horizonte de futuro do Boulos é muito diferente da Érica, e eu acho que isso que causa divergência. Mas o governismo do PSOL, ainda não entendo na pauta do PSOL, me parece também muito circunstancial, porque a gente falou, quando a gente tem falado sobre federações partidárias, como elas têm se proliferado, fusões, incorporações, a cláusula de barreira dificulta muito para esses partidos que vão ter uma aspiração mais minoritária em termos de eleitorado. Assim, eu defendo pautas que eu considero importantes, mas eu sei que elas não são tão populares. Era muito isso que era o pessoal. Dizer, eu acho que essas pautas deveriam ser discutidas politicamente, levar ao fórum apropriado, mas o pessoal estava consciente em algum nível de que essas pautas não iam chegar aos rincões do país. Mas a cláusula de barreira faz com que esses partidos que tenham demandas, e aí você pode julgar a relevância delas ou não, mas que são mais impopulares ou são menos majoritárias, precisarem de federações, precisarem ser incorporados, e aí talvez esse movimento de aproximação com o governo do PSOL seja também uma questão de sobrevivência, quer dizer, eu preciso ser mais o PSB, sabe? Eu preciso incorporar mais bandeiras, trazer outras frentes, dialogar com eleitores que não se identificam necessariamente como de esquerda, mas que circunstancialmente podem votar num candidato por uma preferência
A, B ou C. É que esse campo já está ocupado pelo próprio PSB, né? Então, assim, é difícil imaginar que o pessoal vai conseguir crescer para além do teto do eleitor de esquerda, de classe média alta que ele tem nos grandes centros urbanos hoje. O projeto pessoalista já morreu faz muito tempo. Exato, é. O PSB ele é muito mais institucional nessa questão da corrupção, tratando num cenário triste, mas corrupção institucionalizada aqui no Brasil, né? É um partido de sistema, né? O PSB é um partido de 47, né? Se a gente vai buscar as raízes históricas do partido, acho que era o momento da esquerda pensar como MBL num novo partido.